Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje voltamos para estudo com um novo tema que é sobre uma epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Paulo, o apóstolo. É lá que ele diz: mas o justo viverá pela fé. O justo, aquele seguidor do cristianismo, aquele seguidor do Cristo, que ele é justo, viverá pela fé. Mas o que é que Paulo quer dizer? O homem justo viverá pela fé. O que é que ele quer dizer com isso? Muitas pessoas devem interpretar que viver pela fé, Paulo quis dizer que é ser obediente aos dogmas da religião, é ser obediente à idolatria, é seguir fielmente as escrituras, decorar as escrituras sem praticá-la, apenas decorar. Muita gente interpreta que esse viver pela fé de Paulo é viver economicamente da religião, da fé religiosa, para atender os seus interesses pessoais e atender também para enriquecer a sua própria instituição religiosa. Acha que viver pela fé é assim, foi Paulo que ensinou assim. Mas, na verdade, viver pela fé, será isso? Não será viver pela fé o que Paulo quis ensinar, ser obediente a Deus? Será que não é isso? Será que não é ser obediente a Deus pela prática do bem, renunciando ao mal e vivenciando o Evangelho no dia a dia da vida? Não será vivenciando, quer dizer, praticando o que Jesus ensinou no dia a dia da vida, no relacionamento com as pessoas? Será que não é isso? Ou é ser obediente aos rituais da sua igreja, ser um bom devoto, ser um bom aprendiz, mas só teoricamente, sem o testemunho da prática, ou sem a prática do testemunho, não é? E então nós recorremos aqui a uma pequena crônica que o Espírito Emmanuel faz a essa epístola de Paulo, a essa passagem da epístola de Paulo, viver pela fé. Vamos ver como é que o Espírito Emmanuel, na sua sabedoria, como ele interpreta esse viver pela fé. Aí ele diz: na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Ora, muitos aprendizes interpretaram erradamente esta afirmativa de Paulo. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, quer dizer, a adoração, a idolatria, ao dízimo, viver da religião e não viver pela religião, pela fé, mas viver da fé economicamente, não é? Interpretaram desse jeito. Interpretaram também que viver pela fé seria ser rigorosamente exemplificando aqui os rituais, os dogmas, ser fidelíssimo
aos rituais e aos dogmas, a prática do culto exterior, ser obediente aos seus líderes religiosos e algo mais dentro da própria religião. Mas nem sempre, né? Ora, nem sempre vemos o bom ritualista, aquele que cumpre fielmente os rituais da sua igreja, da sua religião, nem sempre vemos aquele que decora os textos bíblicos, nem sempre combina com o bom homem, com o homem do bom caráter. Nem sempre. Ele é um devoto, mas não é um bom cumpridor das leis de Deus. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida aqui na Terra. É isso que o Emmanuel está dizendo. Paulo de Tarso queria dizer com o seu homem justo, é aquele que vive da fé. Ele diz que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Quer dizer, ser obediente a Deus. Esse é o verdadeiro sentido das palavras de Paulo. Ora, os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desprezemos a moderação. Quer dizer, sejamos moderados, parcimoniosos, obedientes àquilo que Jesus ensina no Evangelho e aos ensinamentos do Evangelho de uma forma geral. É isso que ele está dizendo, que é o homem que vive pela fé, e não o homem que vive pela fé, da fé financeira, vivendo da religião, da palavra de Deus, da palavra de Jesus, vendendo salvação, vendendo perdão. Não é ser obediente pela fé, conforme Paulo, é isso. E ele diz: os dias são escuros e tristes, então assim confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, isso é o que viver pela fé, o justo pela fé, é isso que Paulo quer dizer. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandonará. Chegaram as enfermidades, as doenças, os desenganos, as provações batem à nossa porta, as ingratidões batem à nossa porta, os problemas de saúde, de doença de uma forma geral, as provações, as expiações, de todas as formas batem à nossa porta, e até a própria desencarnação. Confiemos em Deus. Isso é o que ser fiel pela fé, conforme Paulo nos ensina. Eles são todos bons amigos, os problemas da vida, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, quer dizer, diante dos problemas, das provações, quando bate a nossa porta. São nossos amigos, que vêm testar a nossa fé, não é? De vivermos pela fé. É isso que Paulo está ensinando, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Este é o sentido verdadeiro das palavras de Paulo. O que é que Paulo diz? Aqui, viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. Isso é o que Paulo nos ensina, e o significado é este que o Espírito Emmanuel acaba de transmitir para nós. Não é viver pela fé, viver à custa da religião, não é isso aí, não é tirar o proveito, não é vender salvação, não é vender perdão, não é perdoar por dinheiro e dizer que a criatura entra no reino de Deus já pela salvação, vendendo a palavra de Deus e a palavra do Cristo. Não é esse o sentido das palavras de Paulo. O justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo é aquele que é obediente a Deus, obediente à sua fé no Cristo, a sua fé nos ensinamentos do Cristo, e não nada de rituais, nem de prática de culto exterior, e nem viver da religião. Esse é o sentido da palavra da epístola de Paulo.
Muita paz para todos e voltaremos noutra oportunidade, se Deus assim o permitir. E aproveitamos mais alguns minutos para apenas um lembrete, não é? Lembrar, se você tem problemas espirituais, perturbações espirituais, desarranjos mentais, não é? E tem uma depressão pesada, perdeu o gosto pela vida, perdeu o ânimo pela vida, vive amargurado ou amargurada, procure a medicina do Espiritismo, que é a mesma medicina do Evangelho. Procure uma casa espírita, um centro espírita, bem orientado, onde se estuda as obras de Allan Kardec, faça seu tratamento espiritual, não é? E siga as orientações da instituição espírita e, paralelamente, leia o Evangelho segundo o Espiritismo à noite, leia algumas páginas do Livro dos Espíritos, leia alguma página espírita, faça uma oração, faça uma prece, peça a Deus para lhe ajudar a enfrentar essa provação que você está passando e faça uma reflexão, porque por trás podem ter espíritos doentes e o seu caso pode ser uma obsessão. E a obsessão tem cura quando ela é bem tratada. Experimente essa sugestão nossa e tire seus resultados, tire suas conclusões. E muita paz para todos e até a nova oportunidade com o encontro com o Espiritismo. Até lá, se Deus assim o permitir.